Imagine uma nação do tamanho de metade do estado de Alagoas, cercada por inimigos por todos os lados. Agora, imagine que as suas garagens, em vez de tanques de guerra modernos, abrigam uma coleção de museu, vinda de todas as partes do mundo. Foi precisamente nesta situação que Israel se encontrava em meados dos anos 60, e a saída parecia absolutamente impossível. Mas eles fizeram o que nem mesmo as grandes a que mudou todas as noções sobre a proteção da tripulação. Esta é a história de como o desespero deu origem a um dos mais extraordinários veículos de combate do século XX. Quando o Estado de Israel nasceu, em 1948, as suas forças blindadas eram uma visão lamentável. Os primeiros veículos de combate do jovem exército foram os franceses Renault R-35 e os Hotchkiss H-39, tanques leves que já estavam obsoletos, antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial. Pouco depois, a esta sucata juntaram-se os Cromwell britânicos e os Sherman americanos, obtidos de literalmente toda a parte. Comprados a traficantes de armas, trocados e, por vezes, simplesmente roubados de armazéns europeus. Os responsáveis pela logística arrancavam os cabelos, pois cada tipo de tanque exigia as suas próprias peças, a sua própria munição, os seus próprios mecânicos treinados. Não era um exército, era um museu itinerante de blindado. Em meados dos anos 50, chegaram os mais modernos AMX-13 franceses, e nos anos 60, cerca de 400 M48 americanos e um número semelhante de Centurions britânicos. Mesmo assim, o parque de tanques continuava a ser uma colcha de retalhos, e o comando militar compreendia perfeitamente. Isto não podia continuar. Israel precisava de um único tanque de batalha principal, bem armado e, acima de tudo, soberbamente protegido. A solução parecia residir no estrangeiro. Construir do zero, sem qualquer experiência, era um delírio. As negociações começaram. O Leopard 1 da Alemanha Ocidental, embora ágil, tinha uma blindagem que deixava muito a desejar, inaceitável para um país em guerra constante. Mas o Chieftain britânico, esse despertou um interesse genuíno. Em 1967, 2 Chieftains chegaram a Israel para testes exaustivos. Os britânicos não podiam imaginar o que aguardava as suas máquinas no deserto do Negev. Os tanquistas israelitas levaram os tanques ao limite, como se fossem os últimos na terra. Saltaram sobre dunas, forçaram a passagem por leitos de rios secos e rochosos e mantiveram os motores a funcionar durante dias sob um calor de 40 graus. Em poucos meses, ambas as máquinas estavam completamente destruídas. Apesar do seu desempenho promissor, forças maiores intervieram. A pressão política dos países árabes forçou a Grã-Bretanha a recuar no acordo. Para Israel, foi um golpe devastador, um beco sem saída. Foi nesse momento de isolamento e necessidade absoluta que a decisão foi tomada. Se ninguém lhes vendia o escudo de que precisavam, eles teriam de o forjar com as próprias mãos. A história do Merkava não começa numa prancheta de engenharia, mas sim no crisol da sobrevivência, provando que, por vezes, a mais pura das inovações nasce não da ambição, mas da ausência total de escolha. No outono de 1968, sob o sol implacável do deserto, 2 colossos de aço britânico, os tanques Chieftain, foram levados ao seu limite absoluto. Os testes foram tão rigorosos, tão exaustivos, que os britânicos foram forçados a enviar mais 2 unidades para dar continuidade às avaliações. As tripulações israelitas não pouparam os veículos. Cada parafuso, cada placa de blindagem, cada componente do motor foi submetido a um escrutínio brutal. No final, os tanques estavam praticamente destruídos, mas a informação recolhida era inestimável. Israel estava pronto. Estava pronto para fazer uma encomenda massiva à Grã-Bretanha, com uma lista detalhada de modificações para adaptar o Chieftain às duras realidades do teatro de operações do Médio Oriente. No Ministério da Defesa da Ilha Enevoada, esfregavam-se as mãos de contentamento.
Isto não era apenas uma venda de tanques. Eram contratos de fornecimento de peças sobressalentes, ferramentas, formação de tripulações e apoio técnico que se estenderiam por anos, talvez décadas. Os industriais britânicos já calculavam os lucros astronômicos, quando, das sombras da política, o Foreign Office interveio. O Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, com uma frieza diplomática cortante, vetou o acordo. A justificação oficial? Israel era uma nação insuficientemente pacífica para receber armamento ofensivo daquela magnitude. Foi uma punhalada nas costas. Para os israelitas, foi um beco sem saída. As portas fechavam-se uma a uma. Os alemães tinham recusado, preocupados com a proteção insuficiente da sua própria tecnologia. Os franceses, após a Guerra dos 6 Dias, impuseram um embargo total de armas à região, cortando um fornecedor histórico. E os americanos? Estavam atolados até o pescoço no Vietnã, relutantes em partilhar os seus mais recentes desenvolvimentos militares com quem quer que fosse. O isolamento era total. Restava apenas uma saída, uma opção que raiava a loucura: construir o seu próprio tanque. Parecia um delírio. O desenvolvimento de um moderno carro de combate principal era uma tarefa monumental, um desafio que consumia anos de trabalho de gigantescos gabinetes de design, com uma experiência colossal em superpotências como a União Soviética ou os Estados Unidos. Israel não tinha a experiência, não tinha o tempo e, acima de tudo, não tinha os recursos. Mas os israelitas decidiram arriscar, porque, na verdade, já não lhes restava outra escolha. O projeto recaiu sobre os ombros de um homem sem o qual o tanque, simplesmente, jamais teria existido: Israel Tal. Ele não era um general de gabinete, um burocrata de uniforme. Talik, como era conhecido, era um verdadeiro oficial de combate, um guerreiro forjado no fogo com uma biografia inacreditável. Ainda muito jovem, lutara contra o Afrika Korps de Rommel no norte de África, integrado no exército britânico. Sobreviveu a toda a Segunda Guerra Mundial e, depois disso, participou em todas as guerras do jovem Estado judeu. No momento em que os trabalhos do novo tanque começaram, Tal comandava todas as forças blindadas de Israel. A sua autoridade era imensa, tanto entre os militares como entre os políticos. Era aquele tipo raro de indivíduo que não só sabia como lutar, mas também como demolir qualquer muro burocrático que se erguesse no seu caminho. A 6 de junho de 1970, os Ministérios da Defesa e das Finanças de Israel receberam os resultados de um estudo de viabilidade sobre a criação de um tanque nacional. O documento, preparado sob a liderança direta de Tal, continha uma análise detalhada de todas as opções possíveis. As conclusões eram inequívocas. Israel precisava da sua própria máquina de guerra, projetada especificamente para as condições únicas do Médio Oriente. Normalmente, tais documentos vagueiam durante meses, ou mesmo anos, pelos corredores do poder, acumulando resoluções, emendas e pó. Mas Tal era um homem de ação, no melhor sentido da palavra. Ele não pedia permissão, ele criava factos. Quando o mundo te vira as costas e te deixa sozinho no deserto, não te resta outra opção senão aprender a fazer a tua própria sombra. A necessidade não é apenas a mãe da invenção. É a forja onde a vontade de uma nação é temperada em ar. Agosto de 1970. Em menos de 2 meses, um projeto que mudaria o equilíbrio de poder no Médio Oriente recebeu luz verde do governo. Pelos padrões de qualquer máquina burocrática, a velocidade foi estonteante, quase inacreditável. A urgência era palpável, um eco das batalhas que ainda ressoavam no deserto. O homem por detrás da visão era o general Israel Tal. As exigências para o novo tanque não foram redigidas por um comitê em salas com ar-condicionado, mas sim formuladas pessoalmente por Tal, com a tinta da sua caneta misturada com a poeira e a memória do seu próprio e vasto historial de combate.
A sua doutrina era clara, forjada a fogo. A primeira e mais importante condição era uma proteção sem precedentes para a tripulação. Não se tratava apenas de uma boa blindagem. A exigência era que os tanquistas sobrevivessem. Mesmo que a couraça do veículo fosse penetrada, Israel, uma nação pequena com uma população limitada, não se podia dar ao luxo de perder os seus filhos e filhas mais bem treinados. Cada tanquista representava um investimento imenso, um recurso precioso. Perder uma máquina era um revés. Perder uma tripulação era uma catástrofe existencial. O segundo mandamento da doutrina de Tal era um armamento poderoso. O tanque deveria ser capaz de destruir qualquer veículo inimigo existente ou futuro com um único disparo decisivo. A sobrevivência passiva não era suficiente. Era necessária uma dominância ativa no campo de batalha. Em terceiro lugar, vinha a adaptação ao terreno. A máquina teria de operar com máxima eficácia no teatro de operações do Médio Oriente, um palco de extremos com os seus desertos escaldantes, montanhas rochosas e planícies poeirentas. O quarto ponto era absolutamente atípico para o design de tanques da época: a capacidade de transportar infantaria ou feridos no seu interior. O tanque não seria apenas uma arma, mas também um santuário móvel, um veículo de resgate em pleno caos do combate. E, finalmente, apesar de toda a sua proteção, o veículo não deveria tornar-se um monstro letárgico e desajeitado. A mobilidade era crucial. Tinha de ser um predador, não uma fortaleza estática. O trabalho colossal foi confiado à Israel Military Industries. Graças à autoridade inquestionável de Tal, a empresa recebeu todos os recursos necessários. E embora os engenheiros e projetistas não tivessem qualquer experiência prévia na criação de um tanque a partir do zero, o projeto avançou a uma velocidade notável. Em abril de 1971, menos de um ano após o início dos trabalhos, um modelo de madeira em tamanho real da futura máquina já estava concluído. Nele, a equipa testou a disposição geral, o posicionamento da tripulação e as principais soluções de design. Enrosidade assombrosa. O casco foi montado a partir de um tanque Centurion britânico, literalmente serrado ao meio. Pegaram na secção traseira do veículo britânico e, numa audaciosa peça de engenharia inversa, transformaram-na na parte frontal do novo tanque. A torre também foi emprestada de um Centurion. O híbrido resultante parecia estranho, quase bizarro, mas permitia testar o funcionamento de vários componentes e sistemas que seriam usados nas máquinas de produção em série. Era uma abordagem tipicamente israelita. Não esperar por condições ideais, mas trabalhar com o que se tem, de forma rápida e eficaz. Foi durante os testes deste modelo metálico que um problema grave veio à tona. Inicialmente, o posto do condutor fora planeado para ficar atrás do compartimento do motor e da transmissão. No entanto, nesta configuração, o seu campo de visão era perigosamente limitado. O condutor simplesmente não via para onde ia, uma falha absolutamente inaceitável para um veículo de combate. Os projetistas tiveram de redesenhar. O posto do condutor foi deslocado para o lado esquerdo do casco, numa configuração semelhante à do BMP-1 soviético. Esta decisão, aparentemente simples, desencadeou uma cascata de outras alterações na arquitetura interna do tanque. Mas, no final, tornou a máquina significativamente mais ergonômica e segura de operar. Este processo de criação, marcado pela improvisação e por uma filosofia centrada na vida humana, não estava apenas a construir um tanque. Estava a forjar a alma de uma máquina que se tornaria o reflexo de ferro e fogo da nação que a concebeu. Após os refinamentos de design, 2 protótipos completos foram finalmente encomendados. Com os cascos, no entanto, surgiu uma situação quase arquetípica para uma indústria jovem e ambiciosa. Tiveram de ser encomendados no estrangeiro, pois dentro do próprio Israel
não existiam empresas com a capacidade técnica para fabricar componentes de uma complexidade tão avassaladora. Os cascos chegaram dentro do prazo, mas as torres tornaram-se um problema. Os israelitas, num rasgo de orgulho e necessidade, decidiram fabricá-las internamente e, como era de se esperar, não cumpriram os prazos. O primeiro protótipo não podia ficar inativo, uma carcaça vazia à espera. Assim, numa solução de recurso, foi-lhe temporariamente instalada uma torre de um tanque americano M48. Com esta aparência algo cômica, um híbrido nascido da necessidade, a máquina foi enviada para os testes no final de 1974. Os ensaios prolongaram-se por quase 1 ano e meio, até 1976. Durante este período, os protótipos foram submetidos a todos os testes imagináveis e inimagináveis. Foram levados ao limite através do deserto e das montanhas, dispararam com eles e contra eles, testando a integridade de cada componente sob as condições mais severas que a paisagem e a engenharia podiam impor. O deserto do Negev tornou-se o seu crisol. Paralelamente, em 1976, iniciaram-se os preparativos para a produção em série. A base para esta nova fase seria o segundo protótipo, já equipado com a sua própria torre de concepção israelita. Mas o caminho do protótipo à linha de montagem revelou-se muito mais árduo do que qualquer um poderia ter previsto. A produção em série do novo tanque tornou-se um verdadeiro teste de resistência para a indústria israelita. Os militares, com razão, insistiam que a máquina fosse construída predominantemente com peças produzidas no país. A dependência de fornecedores estrangeiros, sob a ameaça constante de guerra e de possíveis embargos, era um risco demasiado grande para correr. Isto significava que centenas de empresas israelitas teriam de dominar a produção de componentes e sistemas complexos com os quais nunca tinham trabalhado antes. A montagem dos tanques foi organizada numa oficina especial na base militar de Tel HaShomer. As primeiras máquinas foram montadas literalmente à mão, com um ajuste constante e meticuloso de cada peça. A 26 de abril de 1979, os primeiros 4 tanques de série foram entregues ao Exército. Quase 3 anos desde o início dos preparativos para a produção até o primeiro lote. Um período de tempo enorme, mas não surpreendente. Os israelitas não estavam apenas a criar um tanque, estavam a forjar toda uma indústria a partir do zero. Nesse mesmo ano de 1979, a máquina foi oficialmente adotada em serviço sob o nome Merkava 1. O nome, herdado do Programa de Desenvolvimento, significava biga em hebraico, uma ligação deliberada a um passado de poder e soberania. Em 1980, já 80 veículos de combate tinham chegado às tropas, e o ritmo de produção aumentava constantemente para 10, por vezes mais, tanques por mês. No total, foram produzidas entre 230 e 300 unidades da primeira modificação. Mas o que era, do ponto de vista técnico, esta máquina tão singular? O casco blindado era de construção soldada, mas a secção frontal era fundida, uma peça única de aço. A espessura da placa frontal superior era de 60 mm, a inferior de 90 mm, com ângulos de inclinação que atingiam os 65 graus. As laterais tinham 50 mm de espessura, protegidas adicionalmente por saias e pelos próprios elementos da suspensão. Cada decisão de design, cada ângulo e cada placa de aço não falava de agressão, mas de proteção. O Merkava não era uma arma de conquista, mas um santuário móvel, uma fortaleza construída em torno do seu bem mais precioso, a vida dos seus tripulantes. Era a doutrina de uma nação, fundida em aço. No universo de design de tanques dominado por uma ortodoxia quase inabalável, o Merkava emergiu como uma heresia de aço. A sua característica mais invulgar, uma que desafiava décadas de doutrina,
era a localização do seu coração pulsante, o compartimento do motor e da transmissão. Ao contrário da esmagadora maioria dos tanques do mundo, onde o motor reside na retaguarda como um contrapeso e um alvo secundário, os engenheiros israelitas tomaram uma decisão radical. Eles colocaram-no à frente, na secção frontal do casco. Esta configuração era comum em veículos de transporte de pessoal e de combate de infantaria, mas num tanque de batalha principal, era quase inédita. Sob uma maciça cobertura com dobradiças, no lado direito da placa de blindagem frontal superior, escondia-se o motor e a transmissão, fundidos num único bloco de potência. A decisão, no entanto, não foi um capricho. Foi uma escolha deliberada, nascida do crisol da experiência de combate. O grupo motopropulsor servia como uma camada adicional de proteção para a tripulação. A lógica era brutalmente simples. Um projétil que penetrasse a blindagem frontal teria primeiro de rasgar o denso labirinto de metal do motor antes de poder alcançar os seres humanos no interior. Mas a filosofia de defesa em camadas não parava por aí. Flanqueando o compartimento do motor, os projetistas instalaram os tanques de combustível, que também desempenhavam uma função protetora. Um projétil que perfurasse a blindagem externa mergulharia primeiro num reservatório de diesel. Depois, se ainda tivesse energia, colidiria com uma antipara de aço blindado de 30 milímetros de espessura. Só depois de superar esta barreira é que poderia atingir o bloco do motor. A ideia de colocar combustível inflamável, precisamente na zona de impacto mais provável, parece, à primeira vista, uma loucura. O risco de um incêndio catastrófico era imenso. Contudo, os israelitas haviam previsto isso, integrando um sistema automático de extinção de incêndios, avançado para sua época, capaz de sufocar as chamas em frações de segundo. Atrás do motor, uma outra antipara blindada, esta com 35 milímetros, separava a unidade de potência do compartimento de combate, a derradeira parede de aço entre a mecânica e a vida. O condutor, por sua vez, estava posicionado à esquerda do motor, não apenas sentado, mas envolto na sua própria cápsula blindada individual, com paredes de 35 milímetros. À sua disposição, tinha 3 periscópios que lhe proporcionavam uma visão adequada do terreno. Este isolamento deliberado aumentava drasticamente as suas hipóteses de sobrevivência, mesmo que o resto do tanque sofresse danos graves. A torre era outra obra de design não convencional. Os engenheiros esforçaram-se por torná-la o mais compacta possível. A experiência de combate demonstrava que a percentagem de tiros que atingiam a torre era extremamente elevada. Portanto, quanto menor o alvo, melhor. A torre era fundida, com uma espessura de blindagem de apenas 65 milímetros, um valor surpreendentemente baixo. Isto era compensado pelas suas dimensões reduzidas e pela sua forma complexa e angulosa, concebida para promover o ricochete de projéteis. A desvantagem desta compacidade, no entanto, era o espaço. As condições de trabalho para a tripulação no seu interior estavam longe de ser confortáveis. Na torre, encontravam-se 3 membros da tripulação. À direita do canhão sentava-se o artilheiro, com um periscópio e uma mira com uma ampliação de 8 vezes, equipada com um telêmetro a laser. Atrás dele, numa posição elevada, estava o comandante, que dispunha de uma mira panorâmica com uma poderosa ampliação de 20 vezes e 5 periscópios de observação. À esquerda do canhão, trabalhava o municiador, que também era responsável por operar o rádio. E, como se para sublinhar a sua singularidade, um elemento final e bizarro adornava a estrutura. Um morteiro de 60 milímetros, montado no exterior da torre, no lado direito. Cada ângulo, cada placa de aço, cada decisão de engenharia no Merkava não falava a linguagem da agressão, mas sim a da sobrevivência. Não era uma espada forjada para a conquista, mas um escudo construído em torno da sua carga mais preciosa. Uma filosofia de design onde a máquina,
por mais poderosa que seja, existe com um único propósito primordial: garantir que os seus guardiões regressem a casa. Para a maioria dos exércitos do mundo, parecia uma extravagância peculiar, um luxo desnecessário. Mas os israelitas compreendiam perfeitamente a natureza única do seu teatro de operações. A inclusão de um morteiro de 60 mm não era um capricho, mas uma resposta pragmática a uma topografia implacável. Com ele, era possível lançar um projétil explosivo por cima de uma duna de areia ou de uma crista rochosa, neutralizando um inimigo que estaria totalmente a salvo do fogo direto e rasante do canhão principal do tanque. Na torre, metralhadoras adicionais providenciavam uma defesa vital contra a infantaria, e em cenários desesperados, contra alvos aéreos de baixa altitude. Contudo, é a secção traseira do casco que merece uma atenção especial. Recordam-se da exigência do general Tal sobre a capacidade de transportar infantaria dentro do tanque? Os engenheiros cumpriram-na à letra. Na traseira, uma escotilha abria-se para um compartimento de tropas especial. Ali, podiam acomodar-se vários soldados de infantaria, macas com feridos ou diversas cargas e munições. Não era de forma alguma um compartimento de passageiros completo como o de um veículo de combate de infantaria moderno. Os soldados viajavam em condições bastante apertadas, mas a simples possibilidade de evacuar camaradas feridos sob a proteção da blindagem era, em si, um trunfo inestimável no campo de batalha. O armamento principal do Merkavah era uma peça familiar aos tanquistas de todo o mundo: o canhão britânico L-7, de calibre 105 mm. Mais precisamente, tratava-se da sua versão americana, a M68, que os israelitas produziam localmente sob licença. A arma era testada, fiável e omnipresente, equipando os tanques Leopard 1 da Alemanha Ocidental e inúmeros outros blindados do bloco ocidental. O paiol de munições continha 62 projéteis, e a sua disposição foi pensada com um cuidado obsessivo. Na torre, para uso imediato, encontravam-se apenas 6 projéteis. Os restantes estavam armazenados no casco, em contentores especiais à prova de fogo. 6 contentores com 2 projéteis cada, e mais 11 invólucros individuais. Esta dispersão deliberada do paiol reduzia drasticamente a probabilidade de uma detonação catastrófica em cadeia se o tanque fosse atingido, o que, mais uma vez, servia ao princípio fundamental da máquina, a preservação da vida da tripulação. Mas foi o trem de rolamento do Merkava que provocou espanto entre os especialistas militares globais. O facto é que os israelitas optaram por uma suspensão de molas helicoidais, um desenvolvimento de uma ideia do engenheiro americano Walter Christie, que remontava à década de 30. Parecia uma decisão bizarra. Desde a Segunda Guerra Mundial que a suspensão de barras de torção era considerada a vanguarda da tecnologia. Equipava todos os tanques modernos, desde os T-64 soviéticos até os Abrams americanos. Mesmo no lendário T-34, a suspensão Christie já era vista como insatisfatória, e em 1941, os seus projetistas planeavam a transição para as barras de torção. Matíficas. Nos solos rochosos e acidentados do Médio Oriente, onde os tanques tinham de atravessar pedregulhos de tamanho considerável, a suspensão de molas provou ser mais adequada. Era mais pesada que a de torção, mas garantia uma condução muito mais suave em terreno irregular e, crucialmente, era extraordinariamente fácil de reparar em condições de campo. Os componentes da suspensão estavam localizados no exterior do casco blindado e, em caso de danos, podiam ser substituídos pela própria tripulação em, literalmente, algumas horas. Assim, o Merkava revelou-se não apenas uma arma de guerra, mas um manifesto de design. Uma declaração de que a melhor tecnologia não é sempre a mais nova ou a mais complexa, mas aquela que melhor se adapta à sua realidade. Em cada parafuso, em cada placa de aço, não se encontrava apenas engenharia, mas uma filosofia de sobrevivência forjada no calor do deserto e na urgência da história. Num campo de batalha,
A capacidade de reparar uma máquina avariada é tão crucial quanto a espessura da sua blindagem. Com uma suspensão de barra de torção, alojada no interior do casco, tal reparação seria impensável. Exigiria as condições controladas de uma fábrica, um luxo inexistente na linha da frente. Por essa razão, os engenheiros do Merkava optaram por uma solução radicalmente diferente. Os seus elementos de suspensão externos não só facilitavam a manutenção no calor do combate, como também criavam uma camada adicional e inesperada de proteção para as laterais do casco, contra o jato perfurante das granadas de carga oca. Em cada lado, a estrutura repousava sobre 6 rodas de apoio e 4 roletes de retorno. Inicialmente, estas rodas possuíam bandas de borracha, uma característica comum. Contudo, a realidade impôs-se brutalmente. Para um colosso de 61 toneladas, a borracha simplesmente não suportava as cargas imensas e desintegrava-se rapidamente sob a tensão. A solução foi pragmática: eliminar a borracha. Nos conjuntos dianteiro e traseiro da suspensão, amortecedores hidráulicos foram instalados para suavizar o movimento do veículo, domando as oscilações do seu peso formidável. As rodas motrizes, com as suas coroas dentadas duplas, ficavam à frente, as guias atrás. As lagartas, com os imponentes 640 mm de largura, eram compostas por 110 elos cada, uma pegada massiva para morder o terreno rochoso do Médio Oriente. O coração deste gigante de aço era um motor diesel americano, o AVDS 1796, uma unidade motriz já bem conhecida e dominada pelas tropas israelitas. Os mesmos motores impulsionavam os seus tanques Centurion e M48. Para o Merkava, o motor foi afinado para debitar 900 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão hidromecânica, também americana. Não eram de todo as especificações mais impressionantes para um veículo com mais de 60 toneladas. Mas, para os israelitas, a fiabilidade e a facilidade de reparação superavam em muito a busca por recordes de velocidade. O batismo de fogo do Merkava chegou em junho de 1982, quando Israel invadiu o Líbano. A operação, batizada Paz para a Galileia, concentrou na fronteira cerca de 1.200 tanques. Destes, aproximadamente 200 eram os novíssimos Merkava, prontos para provar o seu valor em combate real. Do outro lado, enfrentavam militantes da Organização para a Libertação da Palestina e unidades do exército sírio, equipados com material soviético, tanques T-55, T-62 e até mesmo os veteranos T-34-85. Os sírios dispunham ainda de um número limitado dos então modernos T-72. A 6 de junho, sob um poderoso apoio aéreo, as forças israelitas cruzaram a fronteira, avançando pelo território libanês. Doentes, assaltando posições fortificadas em zonas urbanas, combatendo em estradas de montanhas sinuosas e em vales estreitos. Os tanquistas enfrentavam não apenas os blindados inimigos, mas também a infantaria armada com mísseis antitanque. O teatro de operações do Médio Oriente não perdoava erros. No final da fase ativa dos combates, o exército israelita havia perdido 52 viaturas de vários tipos de forma irrecuperável. Mas as estatísticas do Merkava contavam uma história diferente. Apenas 7 tanques deste tipo foram considerados perdas totais. Outros 27 sofreram danos de gravidade variável, mas foram recuperados e devolvidos ao serviço. O dado mais revelador, no entanto, estava nas baixas humanas. O número de tanquistas mortos entre as tripulações dos Merkava foi 0. Nem um único homem. Em comparação, as perdas entre as tripulações dos outros tanques foram substanciais. A visão do general Tal, de que a proteção da tripulação era a prioridade absoluta, fora totalmente validada no campo de batalha. Mesmo quando a blindagem era penetrada, mesmo perante danos severos, o design do Merkava dava aos seus ocupantes a derradeira vantagem, a sobrevivência.
A máquina, por mais poderosa que fosse, era, no final, um invólucro dispensável. A tripulação era insubstituível. E essa filosofia, forjada em aço e testada em fogo, redefiniria para sempre o significado de um carro de combate. No rescaldo da Guerra do Líbano, um novo mito nasceu. Nas revistas militares e nas páginas de publicações especializadas, floresceram histórias de uma nova carruagem de aço, a Merkava, que supostamente instalava os tanques soviéticos. Como se fossem nozes. Eram narrativas embelezadas, que saboreavam especialmente a destruição dos mais recentes T-72, na altura, o orgulho da engenharia de tanque soviética. Estas histórias, nascidas no calor e na poeira do conflito, rapidamente se transformaram numa lenda que, até hoje, é recontada por entusiastas militares em todo o mundo. A realidade, no entanto, revelou-se muito mais prosaica. A verdade é que, durante aquela guerra, simplesmente não ocorreram duelos diretos entre os tanques Merkava e os T-72. Todos os tanques sírios deste tipo, perdidos durante o conflito, não foram vítimas dos canhões israelitas, mas sim dos engenhosos cálculos das equipas que operavam os sistemas de mísseis antitanque TOW. A blindagem compósita que tinha surgido nas máquinas soviéticas, precisamente para se defender contra munições de carga oca, cumpria a sua função com bastante sucesso. A lenda do matador de tanques era apenas isso, uma lenda. Os israelitas, é certo, possuíam o projétil subcalibrado M111, que, segundo as suas próprias alegações, poderia perfurar a blindagem frontal de um T-72 a uma distância de 1,5 km. Mas verificar estas afirmações na prática, no ano de 1982, nunca foi possível. A oportunidade nunca surgiu. É preciso, com honestidade, reconhecer também as deficiências da primeira Merkava, que eram muitas. Em primeiro lugar, as suas dimensões. O tanque era imenso, o que o tornava um alvo conspícuo e vulnerável no campo de batalha. Em comparação com as silhuetas baixas e furtivas dos veículos soviéticos, a carruagem israelita parecia um verdadeiro gigante. Dimensões maiores significavam uma maior probabilidade de ser atingido. E nenhuma blindagem, por mais espessa que fosse, poderia compensar totalmente essa desvantagem fundamental. O segundo problema grave era o seu armamento. O canhão de 105 mm era um calibre do qual, no final dos anos 70, o mundo começava a afastar-se. As nações ocidentais estavam a fazer a transição para canhões de 120 mm. A União Soviética, ainda antes, já tinha passado dos 115 para os 125 mm. A arma israelita estava a tornar-se gradualmente obsoleta, e as suas capacidades poderiam ser insuficientes contra os futuros tanques inimigos com blindagem reforçada. Este problema, os engenheiros só o corrigiram na terceira modificação do veículo, ao instalar um canhão de 120 mm. A terceira falha dizia respeito à proteção geral da blindagem do casco. Embora a proteção da tripulação fosse brilhantemente concebida, com o motor à frente a servir de escudo adicional, a resistência geral da blindagem do tanque deixava muito a desejar. 65 mm na torre e 60 na placa frontal superior eram números bastante modestos para um veículo desta classe. Após os primeiros combates reais, a blindagem começou a ser reforçada, com a adição de saias laterais e blocos de blindagem reativa. É curioso comparar a Merkava com o Abrams americano, que foi desenvolvido aproximadamente na mesma época. O tanque americano pesava menos, mas possuía uma proteção de blindagem significativamente mais séria, com o uso extensivo de materiais compósitos. O Abrams era um puro sangue, desenhado para o confronto direto, enquanto a Merkava era, na sua essência, um veículo de sobrevivência. No final, a história da Merkava não é a de uma arma invencível, mas sim a de um compromisso. Um compromisso nascido da necessidade, que trocou o poder de fogo e discrição por uma única primordial obsessão: a vida dos homens no seu interior.
A verdadeira lenda não está nos tanques que destruiu, mas naqueles que salvou. Enquanto as grandes potências se apegavam ao design clássico, com o motor posicionado na retaguarda, os americanos, por exemplo, jamais considerariam comprometer a sua pureza com um compartimento de tropas. Eles criavam máquinas de guerra puras, sem concessões. O Merkava, no entanto, era outra coisa. Uma criatura híbrida, nascida da necessidade, algo entre um tanque de batalha e um veículo de combate de infantaria pesado. Era uma máquina forjada para as condições únicas e brutais das guerras de Israel. Compará-lo diretamente com os tanques de outras nações seria ignorar o ponto fundamental da sua existência. Os seus criadores, longe de serem arrogantes, compreendiam perfeitamente as falhas do seu primogênito. O trabalho era contínuo. Mesmo enquanto os primeiros Merkavas saíam da linha de montagem, os engenheiros já projetavam a sua versão melhorada. A prova de fogo veio com a Guerra do Líbano, que forneceu dados impagáveis, escritos em sangue e aço, sobre o que precisava ser aperfeiçoado. A segunda modificação da coldelaria recebeu uma blindagem significativamente reforçada, e os tanques da primeira série foram gradualmente atualizados para esse novo padrão. Eles voltavam à fábrica para receber proteção adicional e sistemas de mira aprimorados. O Merkava evoluía diante dos olhos do mundo, transformando-se de uma experiência invulgar numa máquina de guerra verdadeiramente temível. 61 toneladas de metal, concebidas por um povo sem tradição na construção de tanques, provaram o mais importante dos princípios. A proteção da tripulação pode e deve ser a prioridade absoluta. Nenhum outro tanque no mundo naquela época podia orgulhar-se de tal nível de sobrevivência. Zero tanquistas mortos nas tripulações dos Merkava durante a campanha do Líbano. Este foi o argumento que silenciou todas as críticas. Os israelitas não criaram apenas um tanque. Eles criaram uma filosofia, onde a máquina existe para o homem, e não o homem para a máquina. Daquele estranho híbrido, montado a partir dos restos de um centurion, floresceu um dos veículos mais reconhecidos da história militar. E tudo começou porque a uma pequena nação foi negada a compra de tanques, e ela, em resposta, decidiu construir o seu próprio destino em aço.